Olá pessoal, eu sou a Carmen, estou aqui para conversar com vocês sobre o processo de autoliderança, que sobretudo também ele é um processo de autorreconhecimento. E nesse ponto eu quero conversar sobre autocontrole. Como é que isso se dá, né? Vamos pensar em nós criancinhas lá atrás, porque tudo vem de nós pequeninos. Por exemplo, a criança, conforme ela vai crescendo, os pais ou os cuidadores da escola, o vô, a avó, a tia, aqueles que estão perto da criança, eles estabelecem algumas regras para que a criança possa ter um comportamento, né, adequado para que não corra riscos. Por exemplo, uma faca. Um pai e uma mãe, um cuidador ensina a criança que ela não pode pegar uma faca que pode se machucar, se cortar. Ela não pode pegar um copo de vidro porque ela também pode se machucar e se cortar. Então, dentro dessas questões, o que uma criança pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, os perigos que ela corre, são esses cuidadores que têm o movimento de ensiná-las. Por quê? Porque a criança ela ainda não tem um eu suficientemente forte, consistente, desenvolvido para se autorregular, para se autogerenciar. E aí é interessante, né? Porque nós esperamos que um adulto tenha uma maturidade emocional para que ele controle isso dentro dele, né? Ele não vai pegar aquilo que está lá porque tem um comportamento, tem uma regra a ser seguida em relação àquilo. Ele não vai trazer para si uma pessoa que pode fazê-lo sofrer. É o que nós esperamos de um adulto. Mas quando isso não é bem trabalhado, quando ele é uma criança, muito provavelmente ele leve isso para a sua vida adulta. Então, quando a pessoa passa por um processo de autorreconhecimento do que ela está vivendo, começa a pensar sobre isso, e é interessante nós pensarmos, tá? Que isso pode ser num tratamento analítico, numa psicoterapia, onde ela começa a se perceber em quais momentos da sua vida ela teve algumas regras estabelecidas muito rígidas, muito engessadas, muito duras. E isso pode trazer uma autocrítica sofredora, ao invés de uma autocrítica onde ela vai criar outros movimentos para que ela fique bem, para que ela fique saudável, para que ela faça escolhas boas. E algo interessante também que nós podemos pensar que a nossa cultura, ela tem desenvolvido nas pessoas, sabe, o impulso, o imediatismo. Eu quero, então eu vou e eu faço e eu pego. Quando nós olhamos para uma pessoa que age assim, nós podemos pensar, será que tem uma maturidade emocional ou não? Nesses casos é necessário alguns cuidados consigo. Então, eu te convido a olhar para a sua história da ordem do infantil, para que você possa tratar de você, cuidar de você e procurar ajuda. Porque a nossa cultura, esse imediatismo, essa impulsividade, sabe o que ela está gerando somente? Lucro financeiro. E nós precisamos começar a pensar no lucro emocional para as nossas histórias de vida. Continuando nesse processo de elaboração de pensamento, na questão do autorreconhecimento, nós falamos sobre o autocontrole, né? E também existe a autorresponsabilização. Não é autorresponsabilidade, é autorresponsabilização por assumir a responsabilidade dos nossos atos, dos nossos comportamentos causados por nós mesmos, só por nós. E quando nós olhamos para a criança, ela passa pelo processo aonde ela olha para o outro e, por exemplo, né, ela briga com um amiguinho, ela bate no amiguinho, ela diz, mas foi ele que me provocou.
Aí ela leva um tombo, ela olha para o chão, ela diz: foi ele que me derrubou. Ela precisa sempre culpabilizar alguém, porque ela ainda não tem condições de reconhecer as suas responsabilidades em relação aos seus atos. E quando nós olhamos para um adulto e pensamos na maturidade emocional de um adulto, né, nós entendemos que ele precisa saber que a responsabilidade é inteiramente dele. Por exemplo, uma pessoa trai a sua esposa ou trai o seu esposo, fica com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. E aí, quando se descobre a cena, e ela diz assim: mas foi ele que me seduziu, foi ela que me seduziu. Ah, mas você não me deu carinho, você não me deu afeto. E não assume o seu lugar naquele tipo de comportamento. Nós consideramos que essa pessoa ela está precisando trabalhar as questões dessa maturidade emocional sobre o que ela fez, qual é o seu lugar de implicação nesse processo da sua vida. E a criança, ela ainda não tem essa condição. E quando ela vai passando por esse processo e tem um adulto que a direciona no que é certo, que ela precisa entender, você bateu no seu amiguinho porque ele te provocou, mas não existe um outro jeito, não tem uma conversa que pode ser estabelecida, do que uma pessoa poder chegar e dizer: olha, realmente eu fiz isso, 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 isso e isso, e a responsabilidade é minha. Ou até dizer: eu sou o culpado. Porque dizer que o outro é culpado é uma emoção, sabe? Meio deturpada daquilo que é o amadurecimento.